Tá, mas qual o melhor? Livro físico ou e-book? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Você é o tipo de pessoa que prefere ler livros físicos ou ler livros digitais? Ou então, você gosta de ambos? Em cada forma de leitura há vantagens e desvantagens. Assim como qualquer coisa na vida. Quer dizer, tem coisa na vida que só tem desvantagem, né? Mas enfim. Há pontos agradáveis e desagradáveis. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês algumas das vantagens e desvantagens que temos em livros físicos e livros digitais, para que assim vocês possam entender como funciona melhor cada forma de leitura. Então, se você gosta de vídeos de dicas de leituras e recomendações de livros, já deixa o seu gostei aqui embaixo agora mesmo. E não esquece de considerar se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo mais sobre esses temas que eu vier a trazer aqui no canal futuramente. Bom, vamos lá. Eu vou começar primeiro com as vantagens de cada formato e depois eu vou trazer as desvantagens. Inclusive, se você tiver aí algum pensamento em relação a vantagens e desvantagens também, pode deixar aqui nos comentários. Vou começar falando sobre o livro físico. Vou pegar um livro físico aqui, que eu tinha pego antes, que é Um Traço Até Você, de Olivia Pilar. Primeira vantagem, que é, pra mim, uma das melhores de todas, é o cheirinho do livro. Gostos peculiares que alguns leitores possuem. Livro físico é melhor para você levar para os lugares em relação à segurança. É, gente, infelizmente a gente vive em lugares que é meio complicado, né? Se você depende de ônibus, né? Aí você quer ler um livro, é melhor você ter um livro físico com você. Porque você pode estar lá na parada do ônibus e ler o livro. Apesar que eu vi um vídeo no TikTok ontem quebrando a vantagem, mas não, em maioria dos casos é vantagem, não desvantajoso. É porque aquele cara foi sacana. Um cara roubou o livro de um book influencer. Olha que absurdo! O livro físico de um book influencer, ele ficou muito chateado. Mas esse tipo de coisa não acontece assim, é muito difícil disso acontecer. Então, é sim na parte das vantagens você levar o livro físico para os lugares para poder ler com mais segurança. Outra vantagem também é que ele é muito bonito e ele pode servir de decoração para você. Além de você abrir e ler e ter história boa, você também pode deixar como decoração. Então, por exemplo, aqui vocês veem a decoração do meu canal. Nessa parte aqui é feita apenas por livros. Então tem aqui as lombadas perfeitas, os livros sáficos. É lindo. Então eu posso deixar assim, né? Tem roxinho. Ou pode deixar assim também, que fica de decoração. É muito bom. Outra vantagem do livro físico é que o livro físico não descarrega. Sim, então você pode passar a vida inteira com ele desbloqueado, aberto, que ele não vai descarregar, a bateria não vai acabar. A única bateria que vai acabar é a sua, né? No caso. Então você pode pegar o livrinho, ler o livrinho, os livrinhos, tudo, todos os livros. Olha, e aí não vai descarregar. Outra vantagem que livro físico tem também são a diagramação das folhas já padrão, de que não é branco, né? É claro que existem alguns livros que têm a folha branca, mas aí normalmente são livros de versão reduzida, que custa mais barato. Custa mais barato, aspas, vai chegar a ser absurdo. Mas tem uma folhinha confortável para você pegar e ler, diferente de telas. Aqui era uma folha mais amareladinha ou mais acinzentadinha, como é o caso da daqui. E aí você pode ler o livro com maior conforto. Olha, daqui também. Não é uma folha branca, é uma folha que é adequada para a gente poder ler as histórias. E uma outra vantagem que temos também em livros físicos são as possibilidades de marcação. Isso é bem particular para quem gosta de fazer marcação. Eu não gosto de fazer marcação nos livros. Se você abrir um livro meu, você não vai ver o livro riscado. O máximo que você vai ver é um post-it colado. Porque eu não gosto de ficar marcando o livro. Então, por exemplo, Para Todos os Garotos que Já Amei. Já li esse livro tantas vezes. Bem na frente tem. Aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu gosto de colar um post-it e escrever alguma coisa relacionada ao que está acontecendo aqui. Por quê? Porque eu não gosto de escrever no meu livro, tá? Mas isso é um gosto particular meu. Eu não gosto. Mas tem gente que gosta. Então, a vantagem que você tem no livro físico é de escrever no livro, se você quiser fazer... como é o nome?
marcação com marca-texto, escrever de lápis, escrever de caneta, escrever de marca-texto colorido. Você pode colar post-it, como eu faço, escrever alguma coisa relacionada aqui. Então, por exemplo, essa parte aqui, eu marquei para eu saber que nessa página aqui houve a construção do contrato de Peter e Lara Jean. Inclusive, eu deveria ler esse livro de novo e trazer mais uma espécie de leitura dele. Eu já li esses livros 4 vezes, num período muito curto. Mas eu acho que eu deveria ler de novo e aí trazer aqui. Para quem gosta de fazer marcação de página, etc., livro físico é muito bom para isso. Agora vamos falar das vantagens dos livros digitais, também conhecidos como e-books. Uma vantagem que eu vejo como a mais maravilhosa de todos, a mais magnífica de todas, é a possibilidade de conhecer autores nacionais de maneira muito mais simples e principalmente autores nacionais independentes, ou seja, que não são lançados por editoras. Porque lançar livro por editora, gente, é todo um rolê. É muito difícil. É toda uma batalha para isso. Então, se a gente ficar dependendo só das editoras para poder conhecer esses autores nacionais, a gente não vai conhecer nunca. Então, a vantagem gigantesca que eu vejo nos e-books é de conhecer autores nacionais, principalmente os independentes, que eles lançam seus e-books de forma independente na Amazon. É claro que não é porque foi lançado de forma independente que o trabalho é feito de qualquer jeito, tá? É muito importante isso. Autores nacionais independentes também trabalham muito para o trabalho sair bom. Então, eles contratam pessoas para poder desenvolver melhor aquele trabalho. Eles contratam revisores, eles contratam leitores críticos, eles contratam pessoas que ajudem a construir aquele trabalho. Inclusive, esse ano rolou a primeira edição do Exploda Seu Kindle Nacional, porque essa é uma coisa que já tem na gringa, e aí a Divulga Nacional trouxe para aqui, para o Brasil, em que houve uma seleção de mais de 1000 autores nacionais com livros dentro do Exploda Seu Kindle, em que a gente pôde conhecer esses autores, baixar livros de graça disponibilizados pelos autores, e tinham outros livros que não estavam de graça, mas estavam em promoção. Então foi muito bom essa iniciativa. Eu conheci outros autores, eu pude baixar vários livros novos, livros disponibilizados pelos autores e não baixados em PDF, de Drive, etc. São livros que os próprios autores disponibilizaram, e isso é muito bom porque mesmo que seja de graça, ainda assim eles recebem por isso, porque eles disponibilizaram dentro da página da Amazon, você compra de graça. Então, assim, foi um evento muito massa. Deve rolar ano que vem também, já que teve esse ano. Mas é como eu sempre digo, direto tá rolando livros gratuitos aí de autores nacionais independentes para vocês conhecerem. Eu conheci vários assim, porque realmente a gente fica meio pensando se, vou dar dinheiro para um autor que eu não conheço a história, não conheço o trabalho, apesar de que muita gente fala isso, mas dá dinheiro facinho pra gringo, né? Pra autor nacional que não tá querendo dar. Mas enfim, eu tô me colocando nessa crítica porque eu também era assim. Hoje em dia que eu não sou mais, mas já fui assim, infelizmente. É triste, mas é real. Mas eu até expliquei sobre isso, essas questões em outros vídeos, né? O porquê da minha relutância em ler livros nacionais e etc. Mas enfim, gente, autores nacionais estão sempre disponibilizando seus livros gratuitos e ou em promoção. Várias vezes, em vários momentos. Se você tem página no Twitter, por exemplo, siga perfis como Divulga Nacional, como Divulga Gratuito, que todos os dias tem fios e fios de livros gratuitos disponibilizados por autores nacionais. Porque assim, você baixa o livro, você lê o livro, conhece o trabalho do autor e aí você compra o trabalho do autor. Inclusive, Olivia Pilar, eu conheci o trabalho dela numa dessas ações de livros gratuitos que foram disponibilizados. Eu conheci o trabalho de Olivia assim. Olha que massa! Hoje, Olivia tem um livro lançado por editora, mas não tinha. Comprei. Maria Freitas. Que eu conheci lendo os livros gratuitos. Então, aproveite a oportunidade quando você vê de livros gratuitos nacionais, leia esses autores, conheça os trabalhos e de quem você gostou do trabalho. Quando você vê lançar um livro no futuro, você vai e compra. Uma das minhas favoritas, inclusive, que eu já falei aqui no canal várias e várias vezes, é Vanessa Freitas.
Vanessa Freitas foi uma autora que eu também conheci a partir dessas ações de livros gratuitos. Eu baixei um livro dela, li o livro, adorei a escrita dela, adorei as histórias dela. E aí, hoje em dia, eu sou leitora de Vanessa ativa que compra os seus livros. Entendeu como funciona a lógica? Então, voltando agora, porque eu já falei pra caramba uma coisa assim, eu abri um parêntese gigantesco. Você pode formatar o livro de acordo à sua necessidade. Como assim? Vou pegar meu Kindle aqui pra mostrar pra vocês. Peraí, é porque eu gosto de botar o livro na primeira página. Aqui, capítulo 1. Vocês estão vendo? Acho que dá pra ver, né? Por favor, tomara que dê pra ver. Eu posso vir aqui, ó, e mudar a formatação do livro para outro tamanho, tá vendo? Tamanho, formato, letra, tal. Então eu posso fazer isso. É claro que não só no Kindle, tá? Você também pode ler os livros digitais pelo seu celular. Não posso mostrar para vocês assim como eu tô mostrando aqui no meu aparelho Kindle o aplicativo do Kindle no celular, porque o meu celular que tem um aplicativo Kindle é o que tá gravando esse vídeo. Mas eu vou deixar prints na tela para vocês de coisas que vocês podem fazer também, que é a mesma coisa. Você pode mexer no tamanho da letra. Olha isso. Você pode mexer no tamanho da letra, você pode mexer na formatação toda da página. Você pode mexer na maneira que as páginas são colocadas, a disposição da página. Você pode mexer no tamanho da letra, você pode mexer na formatação da letra. Então, você pode adequar a letra ao tipo de necessidade que você tem, para que fique melhor para você ler. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela nunca leria com essa letrinha menor. Ela teria que ter a letra maior para poder ler. E aí, pelo Kindle ou pelo aplicativo do celular, ela tem essa disponibilidade de aumentar a letra para poder ler melhor. Outra vantagem dos livros digitais é que você pode ter muitos livros num lugar só. Por exemplo, nesse Kindle aqui, na minha conta Kindle, não no aparelho, tá? O aparelho eu não baixei tudo. Não tem todos baixados aqui porque não tem condição, né, gente? Vai ocupar o espaço do meu Kindle todo. Mas na minha conta Kindle, eu tenho 549 livros na minha estante. Livros entre comprados, baixados gratuitamente e do Kindle Unlimited. É muito mais simples, né? Porque aí o que eu faço? Quando eu vou para algum lugar, se eu quiser levar e tal, se eu tiver sem internet, eu vou deixar livros já baixados para quando eu estiver sem internet, eu pegar e ler esses livros aqui tranquilamente. Lembrando que isso vale tanto para o aparelho Kindle, tanto para celular, tá? Celular, no caso, se você tiver o aplicativo Kindle no seu celular. Ou qualquer outro aplicativo que tenha livros digitais. Eu tô falando mais do Kindle porque é o que eu uso mais frequentemente. Mas eu também tenho o Esquilo, por exemplo. E eu tenho livros no Esquilo também. E aí é muito melhor ter esses 549 livros aqui dentro, porque aí eu posso levar eles para os lugares que eu quiser de maneira muito mais fácil. O único peso vai ser esse aqui. Então, assim, sem peso nenhum para levar para os lugares tantos livros reunidos. E uma última vantagem dos livros digitais que eu vou trazer aqui é que você pode marcar os livros da mesma forma que você pode marcar os seus livros físicos. Quase da mesma forma. Porque aqui você não vai poder colar post-it. Só que, pra mim, que não gosto de marcar com marcador, escrever com marcador nos meus livros físicos, os digitais dá pra fazer isso de maneira muito melhor. Eu ia marcar aqui um livro que tá aberto, só que eu não posso botar esse livro não, porque senão vai ser spoiler pra vocês, porque já tá muito pra frente. Aqui é o primeiro capítulo. Então, dá pra... Seleciona aqui, ó. E aí eu arrasto o tamanho que eu quiser. E aí dá pra marcar. E se eu quiser, inclusive, eu posso colocar... Não, é aqui mesmo. Se eu quiser, inclusive, eu posso botar uma nota. E aí eu escrevo sobre isso. Assim como eu faria utilizando o post-it no meu livro físico, eu faço aqui. É a mesma coisa. Essa é uma vantagem que os dois têm igual. A única diferença de um para o outro é que aqui você não vai usar a caneta, você vai usar o próprio aparelho para fazer isso. Isso tem também no aplicativo, no celular, tá? Então é ótimo nos dois lugares. E no celular ainda é mais legal, porque aqui só tem uma cor. No celular você pode botar cores diferentes.
Então vai ficar muito melhor para você fazer essa diferenciação se você quiser, então é muito mais legal. Além disso, se você quiser desmarcar, você pode. No físico você não pode desmarcar. E a última vantagem super vantajosa que temos em relação a livros digitais é que você pode ler no escuro. Aqui, infelizmente, você ainda precisa de luz para ler. Aqui não. Apesar da tela dele parecer uma folha, no escuro ele tem luz e aí você consegue ler, além do seu celular também ter a luz dele, né? Mas é claro que deixa a luz baixa para você não ferrar a sua visão. Por favor, tenha cautela. Inclusive, já que estamos falando de e-books, se você é uma pessoa que ainda não lê e-books porque você não acha uma coisa tão simples assim de fazer, você acha uma coisa desconfortável de fazer, eu quero te dizer que aqui na descrição vai ter o link do vídeo em que eu falei pra vocês dicas que me foram úteis quando eu quis começar a ler e-books. Porque como eu falei com vocês, eu comecei a ler literatura nacional contemporânea a partir de e-books. Sim, foi assim que eu comecei a ler mais livros nacionais. E para ler livros nacionais eu precisava ler books. E eu tinha dificuldade de ler book. Então o que eu fiz? Eu comecei a aprender de que forma poderia ser melhor para mim. E eu reuni todas essas dicas que eu utilizei para o meu processo num vídeo e ele vai estar disponível aqui na descrição. Essas dicas que foram úteis para mim podem também ser úteis para vocês. E agora vamos falar das desvantagens. Desvantagens dos livros físicos e dos e-books, começando pelos livros físicos, já que eu comecei a falar dos livros físicos primeiro. A primeira desvantagem, que é a que eu tô vendo mais as pessoas falarem sobre isso, que pra mim atualmente não é mais uma desvantagem, mas já foi bastante um dia, então eu entendo um pouco do que as pessoas estão falando. É sobre o peso. Sim, um livro físico pesa muito mais do que você estar com o seu celular ou com o seu aparelho Kindle. Olha como eles têm tamanhos diferentes. Esse aqui, então, é um camalhaço. Então, assim, realmente, a depender do livro que a gente está falando, realmente vai ser pesado para você levar para os lugares. Mas, para além de ser pesado para levar para os lugares, a gente tem a questão de algumas pessoas estarem sentindo desconforto no segurar o livro. Então, esse aqui não é grosso assim, mas para algumas pessoas ele pode ser um pouco mais grosso. E aí pode ser desconfortável para a pessoa ficar segurando. Depois que passaram a livros digitais mesmo, passaram a sentir mais essa dificuldade em relação a segurar livros físicos. Mas essa questão do segurar livros físicos é uma dificuldade muito pontual de cada pessoa. A dificuldade maior que eu enxergo nesse caso é quando você vai para outros lugares e você precisa levar esses livros para outros lugares. Aí realmente, por mais que seja mais seguro você levar um livro físico do que um livro digital, é um pouco desconfortável o peso que esse livro pode trazer, né, no seu braço, nas suas costas. E além de ser pesado, é pesado e é único. Então, você vai levar o peso de uma coisa que é uma unidade só, de uma história só. Outra desvantagem que temos no livro físico é que, diferente do livro digital, a gente não pode mudar a formatação. Então, apesar de ser confortável ler pela letra não ser branca, né? Ele tem uma folhinha específica para isso. Não dá para aumentar a letra. É essa letra que tá aqui. É essa diagramação que tá aqui. Essa configuração que tá aqui. Não dá para mudar. E a depender do livro é ainda mais complexo isso. Porque, tipo, esse aqui tem uma diagramação. Vocês podem ver. Esse aqui já vai ter outra diagramação. Já é diferente. Esse aqui, inclusive, para algumas pessoas pode ser mais confortável de ler do que o daqui. Esse aqui também, outra diagramação. Quando eu tava pegando Para Todos os Garotos que Já Amei mesmo, eu não lembrava disso, que a diagramação dele é pequenas letras, olha. São letras pequenas, um espaço curto assim. Então, pra mim, dá pra ler tranquilamente, mas para outras pessoas pode não ser tão confortável assim. Outra desvantagem do livro físico é que ele pode ser mais caro, ele pode ter um custo mais alto. Principalmente a depender de como está sendo feito isso. Então, por exemplo, se for um livro de uma editora, pode ser que esteja mais barato do que um livro independente lançado. Então, livros independentes tendem a ser um pouquinho a mais no custo, no entanto, existe todo um porquê por trás disso. Mas nem todo mundo vai poder pagar por aqueles custos.
E tá tudo bem também, a gente entende, por isso que a gente recorre a livros digitais. Tem um livro mesmo que acabou de ser lançado, que é O Mar Me Levou a Você, de Pedro Ruas. Eu comprei o e-book desse livro, não o livro físico. Por quê? Porque pra mim foi mais vantajoso comprar o e-book por questão de preço. Eu não poderia pagar por esse livro agora. Então, mesmo sendo um livro de editora, ainda assim ele custa um pouquinho a mais, sabe? Então, tem essa questão aí de poder custar a mais e ficar um pouco mais caro para algumas pessoas poderem pagar. Agora vamos para as desvantagens do e-book. O e-book, diferente do livro físico, não dá pra gente cheirar. Quer dizer, até dá, né? Mas ele não tem cheiro de livro novo. Então qualquer livro novo que chegue no e-book, não dá pra ter, assim, pra cheirar. E além disso, não dá pra ter em casa de decoração. Isso pra mim são duas grandes desvantagens. Por exemplo, eu queria muito ter o livro de Entre Beijos e Flechas físico aqui, porque aquele livro, ele é muito lindo, a aparência dele é muito linda, além da história ser maravilhosa, ele tem uma aparência muito linda, e eu queria muito ter ele aqui. E aí não vai estar tendo, aí tipo, eu vejo ele só no e-book. Outra desvantagem que a gente tem em livros digitais é que pode ser desconfortável para algumas pessoas lerem o formato digital. Eu digo por mim mesma que sempre tive mais dificuldade de ler livros digitais. E como eu falei pra vocês, eu utilizei dicas, né, que estão no vídeo, que você vai assistir depois desse aqui, para melhorar o meu desempenho lendo livros digitais. Mas eu tinha mais dificuldade de ler livro digital. Inclusive, eu preciso ter cuidado atualmente, porque quando eu pego um livro físico para ler, para voltar a ler e-book, é difícil para mim. Porque eu acho mais confortável ler livros físicos do que ler livros digitais. Então, mesmo que a gente possa configurar a tela de acordo às nossas necessidades, ainda assim pode ser desconfortável para algumas pessoas lerem livros em telas e não ler o livro no formato físico. Outra desvantagem dos livros digitais é que mesmo que você possa levar muitos com você, nem todos os lugares são apropriados para você tirar o seu Kindle para ler, para você tirar o seu celular para ler, porque podem ser lugares perigosos para isso. Então, entra essa desvantagem aí da questão do assalto. Ai, gente, terrível. Eu ainda pensei agora no molhar, mas molhar não é bom pra nada. Não é bom nem pra digital, nem pra físico. Mas a questão da segurança, ela é muito importante. E a sua segurança, ela nem sempre vai estar protegida se você tiver na mão um Kindle. Porque nem todo mundo vai prestar atenção que é um Kindle. Vai pensar que é um celular grande. Sério, vai ter gente que vai achar que isso aqui é um celular. Ou um tablet. E outra desvantagem dos livros digitais é que você precisa do aparelho Kindle ou do seu celular carregado para utilizar. E a desvantagem no caso é o descarregamento, porque mesmo que a bateria dure bastante tempo, porque realmente dura bastante tempo, pode descarregar. E aí você vai ficar sem ler a sua história se o seu livro, né, for com Deus junto com a bateria. Então a desvantagem que tem é essa. É claro que essa desvantagem ela é sutil, assim, mas de qualquer maneira é uma desvantagem, porque pensa só, você tá lendo um livro aí a história some porque o seu Kindle descarregou, ou o seu celular descarregou, e você não percebeu, e você não tem onde carregar. Mas acima de todas essas vantagens e desvantagens que cada formato tem, o mais importante de tudo é o seu conforto na hora de ler, é o seu prazer na hora de ler. Então você vai olhar qual é o tipo de formato que melhor se adequa às suas necessidades e vai abraçá-lo e ler as suas histórias. E a dica maioral que eu posso te dar nesse vídeo é que aprenda a ler as histórias de mais de um formato, porque assim, quando o seu Kindle descarregar e você deixar de ler uma história, você pega o seu livro físico e lê. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo, porque isso ajuda demais a minha produção de conteúdo aqui na internet. E outra coisa que ajuda muito também a minha produção de conteúdo é se tornar meu apoiador. Então considere se tornar meu apoiador. Link para o meu Apoia-se disponível aqui na descrição. E aqui na descrição também haverão playlists onde eu falei mais sobre livros, dando dicas para vocês de leitura e recomendações de livros. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e deixar o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.